Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal da Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 15 de abril de 2022, hoje sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, até o versículo 42. Como o evangelho de hoje é muito grande, então a gente ia consumir muito tempo proclamando o evangelho, eu quero passar pelo evangelho, fazer algo diferente, passar pelo evangelho, pelas partes do evangelho, e a gente vai fazendo a reflexão mediante as partes do evangelho narrado por São João, o discípulo amado de Jesus e que acompanhou Jesus em todos os momentos. Primeiro, nós vemos que Jesus estava no Jardim das Oliveiras, lugar de costume de Jesus, e havia chegado a sua hora. Jesus já havia chorado lágrimas de sangue, já tinha pedido para, se fosse da vontade de Deus, afastar-se aquele cálice, mas Jesus verdadeiramente reconhece que foi para esse momento, para ser glorificado na cruz, que Jesus veio ao mundo. Então são duas festas importantes, duas datas importantes que nós cristãos temos. Um é o nascimento de Jesus e o outro é a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão, morte na cruz. E aqui nós vemos que Judas vai com os soldados até o Jardim das Oliveiras. Judas sabia onde era que Jesus estaria, e lá os soldados, Jesus, quando vê os soldados, vai dizer: a quem procurais? E eles dizem a Jesus Nazareno. Jesus não se nega a dizer quem é, sabe que havia chegado o seu momento, e vai dizer: sou eu. Eles caem por terra. Depois Jesus pergunta de novo: a quem procurais? A Jesus de Nazareno. E aí Jesus vai dizer: já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, deixe que estes se retirem. Jesus não quer que nenhum deles se percam, mas Simão Pedro vai arrancar a sua espada e vai ferir a orelha do guarda do sumo sacerdote, que era Malco. Então, Jesus vai repreender Pedro, pedir para guardar a sua espada na bainha. Não vou beber do cálice que o Pai me deu. Então, os soldados, os guardas dos judeus, prenderam Jesus e levaram ele amarrado. Essa é a primeira cena do evangelho de hoje, a prisão de Jesus no Jardim das Oliveiras. Depois, Jesus é levado a primeiro Anás, que era sogro de Caifás, que era sacerdote naquele ano, e lembremos no evangelho nessa semana, qual Caifás disse, selou a morte de Jesus, que disse que é preferível que um só morra pelo povo. E aqui nós vamos ver também, nesse momento aqui, junto com a apresentação de Jesus no templo ao sumo sacerdote, primeiro a Anás, depois a Caifás, e também nós vemos as três negativas de Pedro, quando Pedro vai dizer que morreria com ele, Jesus vai dizer: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E é nesse momento aqui, quando Jesus está sendo apresentado e interrogado ao sumo sacerdote, que vão perguntar a Pedro se ele não é discípulo de Jesus, e ele nega as 3 vezes. E assim, quando Jesus está sendo interrogado, Jesus vai dizer: eu falei a claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada faleis à escondida. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que disse. E nesse momento Jesus leva uma bofetada. O soldado vai dizer que assim responde ao sumo sacerdote. Jesus vai dizer: se respondi mal, mostram que, mas se falei bem, por que me bates? Então, Jesus é levado até Caifás, ele estava sendo interrogado por Anás, e vai levar depois a Caifás. E aí,
desse momento que Jesus é levado a Caifás, depois vão levar Jesus até Pilatos, né? Vão apresentar Jesus a Pilatos. Eles ficam do lado de fora, porque era Páscoa, e não queriam se tornarem impuros e não poderem comer a Páscoa. Então Pilatos sai, vai ao encontro deles e vai perguntar que acusações apresentas deste homem. E aí eles vão dizer, se não fosse malfeitor, não terias entregue a ti. E aí eles vão dizer, tomai vós mesmo e julgai de acordo com a vossa lei. Pilatos não quer saber de Jesus, não quer julgar Jesus, não quer condenar Jesus, mas aí ele vai dizer, o sumo sacerdote, que não pode condenar ninguém à morte. E aí vão a fazer a acusação de Jesus, que ele se proclamava como rei, né? E aí Pilatos vai perguntar para ele, tu és o rei dos judeus? Jesus responde, está dizendo por ti mesmo, ou disseram isso por mim? E aí Pilatos, por acaso sou judeu? O sumo sacerdote entregará a mim. Aí Jesus verdadeiramente vai dizer que o seu reino não é neste mundo. Se meu reino fosse neste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então Jesus vai ter essa conversa com Pilatos. Pilatos vai tentar falar que não achou acusação nenhum mal em Jesus. E aí eles vão fazer essa acusação que o seu rei é César, né? Então eles vão falar que existe um costume, Pilatos vai dizer que existe mesmo dizendo que não encontra culpa nele, existe um costume para tentar libertar Jesus, que te libertaria um preso. E aí eles gritam, né? E era para libertar Barrabás, que era um bandido. Em vez de pedir a liberdade, mas eles não fariam isso, porque foram eles mesmos que apresentaram Jesus a Pilatos, então não fazia sentido agora eles quererem a liberdade de Jesus. Na verdade, eles queriam a crucificação, porque era uma pena de traição daqueles que atentavam contra o Império Romano. E ali vão mandar flagelar, quando escolhe Barrabás para a liberdade, manda flagelar Jesus, colocam a coroa de espinhos na sua cabeça e colocam também um manto vermelho. O manto significa que eram os nobres, a majestade, como Jesus foi entregue a Pilatos, dizendo que ele era rei dos judeus, então eles se colocaram esse manto de vermelho, significando a sua majestade. E ali vão bater em Jesus, vão flagelar em Jesus. Pilato apresenta Jesus dessa forma, com o manto vermelho e também com a coroa de espinho, e vai dizer que, olha, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que eu não encontro crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. E aí eles começam a gritar, crucificam, crucificam. E aí eles vão dizer, nós temos uma lei, segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Era que eles já tinham acusado de Jesus de blasfêmia. A dureza dos seus corações não faziam com que eles se abrissem para a graça de Deus. E aí, geralmente, como já tinha sido se consumado, e Jesus vai ficar calado diante das interrogativas de Pilatos, e aí Pilatos tentava ainda libertar Jesus, mas eles vão dizer, se solta esse homem, não é amigo de César, todo o que se faz rei declara-se como terra. Então, Pilatos vai entregar, eis o vosso rei, e eles gritam, crucifica-o, crucifica, e eles vão responder, vão crucificar o vosso rei? E eles dizem, não temos outro rei senão César. Aquele povo que era oprimido pelo Império Romano, deixavam de adorar o rei verdadeiro, que é Jesus, o rei dos reis, para adorar o rei humano, que era César. Preferiram César, um rei humano, um rei que oprimia o povo judeu na terra prometida, em Israel, e ali para
condenar Jesus à morte. E ali então Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Manda escrever, né, numa tábuazinha, num letreiro, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os judeus não querem que façam essa frase, mas Pilatos vai dizer: o que está escrito, está escrito. Então ali, essa é a outra cena. De uma das cenas era o Jardim das Oliveiras, outra os sumos sacerdotes, a outra cena é a interrogatória a Pilatos, e agora a crucificação. Jesus foi crucificado no meio de 2 bandidos, de 2 ladrões, e aí os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, mas tiraram a sorte sobre a túnica de Jesus. E aí vamos ver aqui a cena da cruz, quando está lá Maria, mãe de Jesus, a sua irmã Maria de Cleófa, Maria Madalena e o discípulo amado. E a última ação de Jesus, para não deixar Maria, sua mãe, abandonada, porque José já havia morrido, Jesus era filho único de Maria, então vai entregar a João Evangelista, a sua mãe. Mãe, está aí teu filho. Depois disse a João: esta é a tua mãe. E o evangelista vai dizer que dessa hora em o discípulo acolherá consigo. Então Jesus, sabendo que estava tudo combinado para a escritura se cumprisse, ele vai dizer que estava com sede. E ali lhe dão vinagre numa esponja, e ele vai dizer: tudo está consumado. Inclinando a sua cabeça, Jesus entrega o seu espírito. Depois, como era a Páscoa, eles não queriam que os crucificados ficassem ali para todos os mundos verem, então os judeus vão pedir que quebrem as pernas deles para que eles morram de forma mais rápida e possam tirá-los da cruz. Mas quando chegam, quebra as pernas dos ladrões, mas quando chegam até em Jesus, Jesus já estava morto, e o soldado fere Jesus no seu lado com uma lança, e dali saiu sangue e água. Então, São João vai dizer que aquele que viu dá testemunho, o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditasse. Então, essa é a última cena de Jesus, e a próxima cena é José de Arimateia com Nicodemos, que vai pedir autorização a Pilatos para que pudesse fazer o sepultamento de Jesus. Então eles levam ali os perfumes, os aloés, as mirras, tomam o corpo de Jesus, e ali perto havia também um lugar, um jardim, um sepulcro novo, aonde ninguém tinha sido sepultado ainda, e lá sepultam Jesus. Queridos irmãos, que nós podemos ver e refletir sobre o evangelho de hoje, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiramente aquilo que João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se entrega verdadeiramente à cruz, por amor a cada um de nós. Quando João Batista usa essa palavra do Cordeiro, porque era o animal do sacrifício, e verdadeiramente somente Jesus, sendo Deus, que podia fazer a reparação do pecado original, para nós vermos o quão grave foi o pecado de Adão e Eva, que o Filho de Deus teve que nascer, se encarnar, se entregar na cruz para a remissão dos nossos pecados. Muitas pessoas rejeitam a cruz de Cristo, mas é que São Paulo nos diz que a cruz era uma loucura para algumas pessoas, mas para aqueles que acreditam é a glória de Cristo. Verdadeiramente, aquele que se entrega por amor, é o verdadeiro amor, um amor sem igual, como ninguém jamais amou, é assim que Deus ama a cada um de nós. Jesus se entrega na cruz para que nós não fôssemos condenados ao fogo do inferno, mas
Para isso, nós precisamos a cada dia verdadeiramente nos converter, mudar de vida, para que, seguindo os seus ensinamentos, seguindo as palavras de Jesus, nós possamos também, um dia que nós possamos entrar na vida eterna, no reino que Deus preparou para cada um de nós. A cruz de Cristo é o sinal do amor verdadeiro de Deus por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.